Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma excelente semana para todos nós. Vera Magalhães, o presidente Bolsonaro está achando que é o Barão de Rio Branco, é isso? Pois é, Leandro. Ele manteve a viagem à Rússia, né? Embarca hoje, desembarca amanhã em Moscou para uma reunião, para um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. E hoje ele falou a esse respeito naquela conversa com apoiadores, né? Que acaba virando a coletiva, a única chance de entrevista coletiva do Bolsonaro, entrevista coletiva entre muitas aspas, porque ele não fala com jornalistas, fala só com um séquito de apoiadores, mas é quando ele fala alguma coisa sobre os assuntos do momento. E hoje ele se referiu à viagem, disse que vai até lá, que o mundo todo tem problemas, mas que ele vai levar uma palavra de paz, né? Se puder ajudar, beleza, eu vou levar uma palavra de paz. A gente não sabe nem se pelo protocolo da viagem ele vai ter alguma oportunidade de conversar a respeito do iminente conflito ou da tensão existente na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, mas o fato é que ele fez isso e aí se pôs a fazer conjecturas a respeito de geopolítica, né? De hoje e de ontem, dizendo que todo mundo é ser humano e que anexações de territórios ou de outros países por potências é algo que acompanha a história da humanidade. É verdade, mas isso não quer dizer que o atual conflito não mostre aí um risco para o mundo, um risco para a paz no Ocidente, um risco para o mundo que está ainda vivendo uma pandemia e, portanto, teve uma grande depressão econômica e muitos problemas sociais e políticos e não deveria e não é desejável que haja uma guerra em qualquer escala, em qualquer parte do mundo, mas aí o presidente se pôs a falar até da guerra do Paraguai, disse que o Brasil perdeu o Uruguai, mas depois no conflito com a Bolívia ganhou o Acre e que os Estados Unidos anexaram um pedaço do México, mas não se referiu especificamente à atual situação ali naquela região, que já vem há muitos anos essa tensão entre Ucrânia e Rússia, desde que a Rússia reanexou um pedaço da Ucrânia, né, a Crimeia, que tinha sido dada à Ucrânia na dissolução da União Soviética. Então, uma conversa muito enviesada sobre política externa. O vice-presidente Hamilton Mourão, que já havia recomendado que Bolsonaro não fizesse a viagem, agora colocou panos quentes. Disse que ele vai até lá, mas que o presidente argentino também esteve, não houve nenhum trauma, que a visita é só de um dia e que o Brasil tem relações estratégicas com a Rússia. A verdade, Leandro, é que Bolsonaro encara essa visita como uma chance de não se mostrar isolado perante o mundo, né? Ele tem relações aí conflituosas com a China por conta e risco do Brasil, porque o Brasil é que estressou essas relações. Teve confrontos mesmo políticos e diplomáticos com o presidente da França, Emmanuel Macron, com a ex-chanceler alemã Angela Merkel. Tem problemas aqui no continente com a Argentina e agora fez declarações também bastante erráticas sobre a eleição no Chile. Então a Rússia, com o seu presidente autocrata, é um lugar, é uma potência em que Bolsonaro ainda tem alguma entrada. A viagem tem esse viés de mostrar que o presidente não estaria isolado. Diga. Tem a visita ao presidente da Hungria também. Pois é, ele iria à Polônia e à Hungria também. E, não sei se uma parte da visita vai ser cancelada. A Polônia ele não vai e a Hungria deverá ir, porque também é um líder, né, da mesma cepa, também da classe aí dos autocratas, que era uma linhagem política que vinha muito em alta. Teve a eleição do Trump, depois de 2018 o Bolsonaro se elege, ele tinha nesse eixo aí uma inspiração ideológica e política, mas depois da pandemia, esses governos entraram em baixa, né? O Trump perdeu as eleições e a gente vê aí a questão da democracia voltando a emergir como um valor muito importante
nas relações globais. Então, Bolsonaro estava muito isolado. A viagem para o G20 foi um fiasco no fim do ano passado. Ele não foi à COP26, também por estar aí numa situação de negação em relação à emergência climática. Essa viagem foi planejada naquela ocasião para tentar dar um up na imagem internacional do presidente. Na época que a viagem foi prevista, não havia o risco de um confronto. E agora passou a haver, mas o Bolsonaro entendeu que cancelar a viagem demonstraria algum medo ou alguma subserviência em relação ao governo Biden, que vê com muitas restrições essa ida dele a Moscou. Então decidiu bancar a viagem e vai até lá. Se estourar a guerra, ele precisa lembrar que precisa destravar a arma, hein, antes de atirar. Se estourar alguma coisa durante a estada dele lá, imagino que ele volte, não vai haver problema nenhum. Mas seus apoiadores, Leandro, já começam a explorar uma narrativa inversa. A de que Bolsonaro vai lá para tentar estancar a guerra. E aí já aparecem até aquelas artes de fãs, de apoiadores dele ali como alguém corajoso que vai tentar desarmar um conflito. E certamente, se não estourar o conflito, né, se houver algum arranjo diplomático, que certamente não passa pelo Bolsonaro, passa pela OTAN, passa pela União Europeia, pelos Estados Unidos, por Moscou, obviamente, aí isso vai ser explorado de alguma maneira como o Bolsonaro tendo participado dessa dissolução do conflito, não tenha dúvida. Vera Magalhães, boa tarde para você. Até o ponto final. Até lá, Leandro. Uma ótima tarde para todos e um bom jornal para você.